Vamos então dar início ao terceiro painel desta tarde, com o Jorge Salles. Vamos falar, portanto, de nascimento. Para melhor entendimento da matéria que vai ser exposta, começarei por apresentar alguns aspectos contidos no livro dos Espíritos, que é um dos 5 livros constituintes da codificação espírita. Existem 2 princípios gerais no universo: matéria e espírito. E acima deles está Deus, que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. A matéria é o agente, é o intermediário com a ajuda do qual e sobre o qual o espírito atua. O espírito é o princípio inteligente do universo, sendo que cada um de nós é a individualização desse princípio. Somos unidades inteligentes da criação. Cada unidade inteligente, ou espírito, é revestido por um envoltório a que chamamos perispírito, que é um corpo semimaterial de alta energia que reflete a condição mental do espírito e estabelece a ligação do corpo físico, do qual, aliás, é um modelo organizador. A vida do espírito decorre em 2 planos, o físico e o espiritual, ligados entre si pelos portais do berço e do túmulo. Viemos das profundezas dos tempos, atravessando um processo evolutivo contínuo, tanto no aspecto físico quanto no aspecto anímico. Nessa caminhada estagiamos a vários níveis da animalidade, criando e treinando mecanismos de adaptação às variadas condições da vida. Somos um repositório de experiências através dos quais construímos o maravilhoso equipamento que nós somos. Nascimento é o regresso do espírito, ser imortal, ao campo de trabalho que é a vida física. Sendo um regresso, não se trata, portanto, de nascimento, mas sim de renascimento ou reencarnação. Quando se dá a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, a entidade espiritual que reencarna fixa-se ao ovo através de um laço do perispírito que, por sua vez, começa a retrair-se, ao mesmo tempo que o espírito entra em esquecimento, arquivando suas experiências de vidas passadas nas profundezas da mente. E, independentemente das características genéticas herdadas dos progenitores, o espírito, em todo o processo de gestação, ao mesmo tempo que o perispírito se vai fixando célula a célula, vai ditando as características que o futuro corpo deve possuir para o cumprimento do seu programa de vida. É essa a razão por que somos diferentes uns dos outros. Somos o resultado desse somatório de experiências alternadamente na carne e no mundo espiritual. Tivemos percursos diferentes e, portanto, aprendizados diferentes que transportamos de vida em vida gravados na nossa mente. Daí podermos dizer que cada um de nós é um ser único, criado por Deus, mas moldado por nós mesmos no exercício do livre-arbítrio ou livre-escolha das nossas ações e sujeitos às leis imutáveis estabelecidas por Deus no universo. Dádiva do Criador, a reencarnação é, portanto, uma extraordinária oportunidade que, se bem aproveitada, representa a subida de mais um degrau na longa escadaria da nossa evolução. O que aqui foi exposto não é mais do que uma súmula, uma pálida ideia daquilo que representa a reencarnação.
demonstrando claramente a extrema justiça do Criador e a extrema bondade com que Ele nos trata, equipou-nos com condições extraordinárias para podermos atingir os objetivos a que nos propomos. Reparem, criados simples e ignorantes, somos lançados na vida num processo de vida e de morte, ganhando experiências ao longo de existências inumeráveis. Já morremos e renascemos milhares de vezes, desde a condição inferior até atingirmos a superioridade humana. E nesse caminho todo fomos arquivando aquilo que realmente nos fazia falta para o futuro. Atingido a condição humana, entramos na faixa da razão e começamos a perceber o sentido do bem e do mal. É o nascimento da moral. A partir dessa altura, somos responsáveis diretos pela nossa ação. A partir desse momento, entra a lei de causa e efeito. E, portanto, todos os nossos atos e pensamentos começam a ter consequências para nós mesmos. É essa a razão porque na doutrina espírita, ditada pelos espíritos, notem, para espíritos que nós também o somos, não se trata de condenar o que quer que seja de qualquer doutrina ou de qualquer religião. Vem trazer-nos à discussão aquilo que foi aqui dito de manhã: a reencarnação. A reencarnação não se opõe a nenhuma religião, a nenhum credo, nada disso. Não é contra qualquer religião. É contra, acaba por ser contra, muitos interesses outros que não têm nada a ver com os interesses do céu. Recusamos-nos, muitos de nós, a aceitar a reencarnação. Não que ela não nos sirva, ela serve-nos. A finalidade é aprender-nos. E como espíritos imortais, vivemos em dois planos e carregamos connosco todas as experiências que realmente tenham interesse para nós. Lembrando que aquilo que plantarmos, a tal lei de causa e efeito, terá consequências que forçosamente terão que ser colhidas por nós. Mais relembrar que o aborto, ou também de uma forma mais floreada, a interrupção voluntária da gravidez no nosso país, foi legalizado por referendo no ano de 2007. No conceito médico, abortar é interromper a gestação até o 6º mês. Mas esse é o conceito não jurídico, porque o aborto, segundo o Código Civil, é a interrupção da gestação em qualquer momento até o final. E agora vamos à perspectiva da doutrina. Para o Espiritismo, a existência de um princípio espiritual ligado ao corpo desde o momento da concepção não é mero artigo de fé. Trata-se de uma evidência comprovada pela observação, embora a chamada ciência oficial ainda não a tenha reconhecido como tal. Relatos de pessoas em estado de hipnose ou em lembranças espontâneas, mesmo de crianças, contam passagens de outras vidas e da época mesmo em que o ser ainda se encontrava no ventre materno, revelando uma consciência pré-existente ao corpo. Essas evidências, que têm sido estudadas nos últimos anos por pesquisadores de diversos países, confirmam a posição da doutrina espírita. E fazendo alusão a um dos 5 livros que fazem parte da codificação, o Livro dos Espíritos, que na sua questão número 344 pergunta o seguinte: em que momento a alma se une ao corpo? E a espiritualidade superior responde: a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção,
O espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no mundo dos vivos e das escrituras de Deus. Desse modo, um ser que se desenvolve no ventre materno a partir da fecundação do óvulo já é uma pessoa sujeita a direitos, constituída de corpo e alma. Pelo Espiritismo tomamos conhecimento que o feto é uma vida cujo advento foi preparado minuciosamente por tecnologia ainda muito além da compreensão dos mais renomados cientistas. Quer as condições de corpo, quer as condições de nascimento, tudo é preparado de forma adequada ao cumprimento do seu roteiro de provas. Que o espírito, antes de reencarnar, escolhe esta ou aquela prova, quer seja o nascimento num corpo defeituoso ou mesmo a morte logo após o parto, como uma oportunidade de aprendizado e resgate de erros cometidos no passado. Assim, interromper a gravidez e impedir que o espírito evolua, que resgate os seus débitos ou que cumpra a missão de apoio à sua mãe e familiares a quem está ligado a incontáveis encarnações. Estas afirmações poderiam ficar restritas somente ao campo filosófico ou espiritual se a ciência não as confirmasse. Já existem inúmeros estudos que comprovam a existência de vida desde o momento da concepção. Temos aqui o caso de um senhor de seu nome Bernard Nathanson, um médico ginecologista norte-americano de origem judaica, um dos líderes do movimento pela legalização do aborto nos Estados Unidos, que dirigiu uma clínica especializada nesta prática. No final do ano de 1972, demitiu-se da clínica e foi nomeado diretor do serviço de obstetrícia do Hospital de São Lucas, de Nova Iorque, onde criou o serviço de fetologia. Nesta função, a parte das novas tecnologias de ultrassonografia, com as quais era possível acompanhar o desenvolvimento do feto, passou a rever as suas convicções sobre o aborto. Assumiu assim publicamente uma nova posição contra este flagelo num artigo que saiu na revista médica da New England Journal of Medicine, na qual reconhecia que havia vida humana no feto. A partir de então, tornou-se um ativista do movimento pró-vida. Este senhor afirmou também o seguinte: hoje, com técnicas modernas dentro do útero, pode-se tratar muitas enfermidades e também efetuar até 50 espécies de operações cirúrgicas. São estes os argumentos científicos que mudaram o meu modo de pensar, este até agora o meu argumento. Se o ser concebido é um paciente a quem se pode tratar até cirurgicamente, então é uma pessoa. E se é uma pessoa, tem direito à vida. E também tem direito a que nós, médicos e pais, procuremos conservá-la. Agora vamos passar às consequências deste ato. As consequências serão sempre negativas, desarmonizando a saúde física da mãe e desequilibrando ambos os espíritos, provocando graves desajustes no corpo físico, na existência atual ou futura. E agora, como ajudar? Notadamente, a sociedade tem um papel preponderante neste caso. Em vez de apoiar o aborto, discriminar a mãe solteira, incentivar a excessiva liberdade sexual e aceitar passivamente que milhões de homens rejeitem os seus filhos nascidos de relacionamentos lícitos ou ilícitos, deve assumir outras ações mais eficientes. E agora, o que dizer a quem praticou o aborto? E vamos apresentar soluções. Em primeiro lugar, ouvir essa pessoa atenta e fraternalmente, sem dizer nada, permitindo que ela desabafe o quanto queira, dado que ela deverá sentir a necessidade de esvaziar o seu coração de todo o seu arrependimento e da sua dor. Encher esse mesmo coração com palavras de carinho, compreensão e apoio, para que ela se livre de qualquer tipo de angústia. Segundo, transmitir a essa mulher a noção de que Deus, a inteligência suprema, causa primeiro todas as coisas, que Deus não perdoa porque Ele não se ofende. Que Deus não se ofende porque Ele é perfeito. Que Deus não castiga porque ama. E que Deus não condena porque educa. Terceiro, dizer-lhe que para tudo existe uma solução. Se ela sentir a necessidade de extravasar o amor de sua alma em direção à gravidez, revelando um verdadeiro sentimento de tentar resgatar ainda nesta existência a dívida assumida como o ato do aborto, ela poderá tentar engravidar novamente, ou adotar uma ou mais crianças, ou trabalhar em creches, trabalhar em grupos de assistência e orientação a mulheres grávidas, etc, etc. E qual é o antídoto para este ato? A caridade, pura e simples, é o caminho para estas mães.
não apenas para a mãe que procurou o aborto, mas também para o pai do mesmo bebê abortado, não esquecendo, todavia, todos os envolvidos, como os amigos e parentes que induziram ou facilitaram o ato, para os pais que obrigaram a filha ou a nora a cometê-lo, a todos os que viram, de uma maneira ou de outra, envolvidos criminosamente na rejeição e expulsão de um espírito reencarnante. A caridade que cobra uma multidão de erros, vulgarmente usamos pecado, a palavra pecado, é aquela que regaça as mangas e vai trabalhar de verdade em benefício de pessoas necessitadas e em silêncio. E como o erro foi uma consequência de um aborto provocado, onde se rejeitou uma criança, então a dívida poderá ser melhor e mais rapidamente saldada através da ajuda a crianças. Se já abortou, não se atormente. É possível quitar os débitos ainda nesta existência corporal? Podemos renovar os nossos destinos todos os dias. Numa próxima gravidez, amar o seu filho a dobrar para compensar aquele que por ignorância não soube valorizar. Afeiçoar-se também aos filhos alheios, dedicar-se à criança abandonada. E orar, porque quem ora também anda dentro da luz, porque é impossível acender uma fogueira, não sentir o seu calor e não se iluminar também. Orar por outros bebés abortados. Orar também por mulheres grávidas para que não recorram ao aborto. Orar pelas crianças abandonadas pelas ruas enquanto não se decidir qual tipo de atividade que deseja exercer em benefício delas. Orar por todos os filhos do mundo inteiro, crianças, adolescentes, drogados, doentes, presidiários, e pelas mães doentes, pelas mães dos presidiários, pelas mães dos drogados, por todas as mães sofredoras. Orar com sentimento, com calor no coração, evitando a frieza das preces decoradas. Orar diariamente, sempre. E não esquecer que, para finalizar, que o respeito à vida é fundamental, que nenhuma gravidez acontece por acaso e que o direito sobre a vida do outro só a Deus pertence. Muito obrigado. Qual é a diferença? Como é que podemos estabelecer a diferença entre reencarnação e ressurreição? Em tempos muito idos, na altura do cristianismo nascente, a palavra ressurreição significava reencarnação. A ressurreição significa ressurgir. Nós, quando nascemos, ressurgimos no mundo físico. Quando desencarnamos ou morremos, ressurgimos no mundo espiritual. Mas, através dos tempos, a ressurreição foi considerada como o regresso à vida, trazendo rigorosamente o mesmo corpo que morreu. E uso o argumento de que os próprios apóstolos do Mestre disseram que só morremos uma vez. Evidentemente que só morremos uma vez. O homem só morre uma vez. Só que morre o corpo. Antigamente o homem era visto como o seu próprio corpo. Era ele que morria. Claro que morre. Quem morre, morre e é morto. Não tem regresso. Mas o espírito, esse, ressurge no mundo físico através de um novo corpo especialmente preparado para ele com a sua própria intervenção na constituição desse corpo, como vimos há bocado quando falamos sobre nascimento, renascimento. Portanto, a reencarnação não é mais do que aquilo que o cristianismo nascente considerava como ressurreição. Nada de misturas. Não há problema nenhum em se renascer. Nós, quando voltamos ao plano espiritual, reparem, os nossos entes queridos, os nossos familiares que estão do outro lado, naturalmente que têm saudades nossas. Quando nós também ficamos deste lado, sempre temos saudades desses familiares. Isso é normal, dentro da relação que nós estabelecemos não só com os familiares, como com o outro. Quando chegamos lá ao outro lado,
para eles, é uma satisfação. É o nosso nascimento do lado de lá. Enquanto deste lado é uma pena termos partido. Vendo as coisas ao contrário. Quando nós nascemos no mundo físico, é como se morrêssemos no mundo espiritual. Aqueles que nos são caros, que se preocupam connosco, do lado de lá, ficam preocupados com a nossa vinda ao mundo físico, preocupados, sim, com o aspecto de conseguirmos atingir os objetivos a que nos propomos na vida. Será que ele vai conseguir? Será que ele se vai libertar? Ele será capaz de cumprir o proposto? E renascemos com grande satisfação de nossos pais, nossos tios, nossos avós, os amigos e isso tudo que já se encontram na vida física. Portanto, a reencarnação não se opõe a coisa nenhuma. E é essa a diferença que atualmente consideram entre ressurreição e reencarnação. A ressurreição, a ciência já provou que é impossível. O corpo que nós usamos e que se tornou imprestável e regressou à Terra, quando nós voltarmos daí a X tempo, seja que tempo for, já terá sido consumido. Sabe? Desfez-se nos seus componentes e foi até assimilado por outros. Como é que seria possível essa ressurreição? Isso não é possível. É uma crença e não uma realidade. Pedro disse aliado que o corpo, o efeito da vida e devemos preservar a vida. A pergunta é esta: que consequências tem o aborto para o espírito? Bom, o aborto para o espírito é uma existência física que é anulada. Sabemos que todos nós, aqui presentes, quer no plano físico, quer no plano espiritual, somos espíritos imortais. E que nós só podemos evoluir e atingir a pureza espiritual passando pelas sucessivas reencarnações. Ou seja, nós porquê precisamos de um corpo físico? Porque o espírito evolui mediante estímulos. E os estímulos que nós vimos encontrar é um mundo denso, cuja frequência vibratória é bastante baixa, e um mundo denso por causa deste planeta Terra. É necessário o corpo para que o espírito comece a conhecer mais das suas potencialidades. Diria que, enquanto estamos no plano espiritual, entre reencarnações, nós também falamos em erraticidade, temos toda uma teoria. E aqui, vimos aqui à escola planetária, a universidade, que é uma universidade abençoada, vir pôr em prática toda uma teoria que vamos aprender no plano espiritual. Portanto, se não tivermos estímulos, vamos, digamos, estagnar na nossa evolução. O abordar é o mesmo que dizer, é um espírito, tu, desta vez, não entres na escola, vais ter que esperar. Nós não temos o poder de decisão num aspecto tão grave como esse. Devemos deixar os espíritos, todos possam evoluir. Jorge, como é que o renascimento ou a reencarnação pode influenciar a evolução? O Pedro já falou já deu alguma resposta a esta pergunta, mas poderei acrescentar que a evolução é constituída por uma cadeia de aprendizado. No relacionamento que temos uns com os outros, nós acabamos por aprender aquilo que um não sabe, o outro pode transmitir. Independentemente disso, do aspecto do conhecimento, no aspecto científico das coisas, é no nosso relacionamento uns com os outros que nós trabalhamos a nossa vertente moral. Portanto, é essencial relacionarmos as vezes que forem necessárias. E para isso temos a bênção divina da reencarnação, do regresso ao mundo físico, onde, para além de termos que trabalhar o nosso aspecto moral e amealharmos mais alguns conhecimentos no aspecto intelectual, nós vimos também
no relacionamento uns com os outros, retificar determinados erros cometidos no passado. Reparem, invariavelmente, nas famílias aparecem sempre algumas pessoas com quem não nos entendemos muito bem. Não é forçoso realmente que sejamos da mesma família espiritual. Encontramos-nos ali muitas vezes para retificar as tais situações decorrentes de erros cometidos no passado. Não interessa quem foi o culpado. É conveniente que não ponhamos nunca as questões em termos de culpa. Isto é um erro terrível. Vamos pôr as questões em termos de responsabilidade e de ultrapassar essas situações. E só podemos ultrapassar o erro através da construção da boa relação. Portanto, do amor, da fraternidade, do entendimento e da paz. De outro modo, não temos hipótese de evoluir. É através de tudo isso, em vários renascimentos, paulatinamente, renascendo, morrendo, nascendo e morrendo, que nós vamos entendendo o verdadeiro sentido da vida e aproximando-nos de quem nos criou, que é o amor, Deus. Durante o que foi dito, ainda sobre o corpo, pode-se considerar que a prática do aborto é uma infração à lei natural? Nós, ainda hoje, no ano do Senhor 2011, estamos a brincar às leis, criamos leis para satisfazer os nossos prazeres, enfim, julgando que enganamos uns e outros. Só que esquecemos muitas vezes, e graças a Deus estamos a ficar cada vez mais esclarecidos, que as verdadeiras leis, as leis naturais ou leis divinas, estão gravadas num local que não podem ser retiradas, que é a nossa consciência. Essas leis são imutáveis porque são perfeitas. E o que é perfeito costuma-se dizer que não se mexe. E as leis criadas pela inteligência suprema são aquelas que nós é que nos temos que ajustar a elas. Cria-se as leis que se pode abortar até X semana, não há problema. Pois, diante das leis do homem, até que se pode ultrapassar isso, podemos circular, mas temos que ver cada vez mais o que é que a minha consciência me dita. E é isso que mais tarde nos vai ditar, a seu tempo certo. E aos poucos, nós, com a nossa evolução quer moral, quer intelectual, vamos aos poucos afinizando com estas leis divinas, entrando na harmonia que é o que se quer para todos. Ainda temos tempo? Creio que sim. Eu queria só fazer uma pergunta muito básica, mas que realmente causa alguma dúvida ainda bastante às pessoas. A reencarnação é uma situação, uma ideia exclusiva da doutrina espírita? Ou como é que podemos explicar isto? Há mais linhas ou doutrinas que pensam da mesma forma? É curioso, ainda há bocado falar sobre isso, aí fora, uma pessoa amiga, que no ano 2000, a Igreja Anglicana Inglesa encomendou uma sondagem, um estudo, tentando compreender mais ou menos qual a percentagem da humanidade apoiaria a reencarnação, ou aceitaria a reencarnação. Surpreendentemente, o estudo concluiu que 2/3 da humanidade aceita a reencarnação. E notem, mesmo aqui nas doutrinas ocidentais, quantos cristãos católicos, nossos conhecidos, aceitam a reencarnação? Muitos. Mais ainda, como eu há bocado referi, o cristianismo nascente era reencarnacionista. E durante alguns séculos assim foi. No ano de 1553, o imperador Justiniano I e sua
mulher, Teodora, que dominavam sobre o clero da altura, dominaram também nesse ano o Concílio Ecuménico de Constantinopla, onde, por extrema pressão sobre os bispos, exigiram a condenação da reencarnação. A partir daí, por decreto, notem bem, uma lei natural abolida por decreto. Fantástico. A partir daí, outros interesses mais altos se levantaram. As religiões não podem, de maneira nenhuma, aceitar a reencarnação. Isso seria contra o princípio dessas religiões de que elas salvam. Enquanto aqui na doutrina espírita chamamos a atenção para o aspecto evolutivo da nossa salvação, conquistada com mérito pelo nosso próprio esforço, as religiões oferecem de mão beijada a salvação desde que nos arrependamos à última hora. Seria realmente muito cômodo que isso acontecesse. Arrependíamos, tínhamos o problema resolvido. Deus perdoava-nos. Mas Deus perdoa. Perdoa-nos tudo. Tudo. Ele não condena, como o Pedro acabou de dizer há bocado. Só que, pela lei de causa e efeito, uma das leis naturais instituídas pelo Criador no universo, nós teremos que reorganizar aquilo que nós desorganizamos. É tão simples como isso. E não adianta estarmos a meter a cabeça na areia. Não há possibilidades nenhumas de fugir disto. Vivemos num universo de energias. E as boas energias trazem bem-estar. As más energias causam perturbação. E quando reencarnamos, o propósito é substituir as más energias pelas boas energias oriundas do Criador. Não adianta fugir da realidade. É assim mesmo que as coisas funcionam. Não gostamos é de ser responsabilizados. Mas quer queiramos, quer não. É isso que vai acontecer. Vamos ter que resolver o problema todo. E Jesus disse: pagarão até ao último centavo. Isso não interfere com o perdão divino. O perdão divino concede-nos oportunidades para melhorarmos. Tão simples como isso. E nada mais. Podemos dizer que temos que continuar todos a trabalhar, não há castigos. E agora, para terminar, Pedro, só mais uma questão acerca do aborto, que é uma das questões que se põe muito, que é o caso do feto com deformações irreversíveis, não é? Chamado aborto eugénico. Como é que Pedro nos explica essa situação nesses casos? Aborto eugénico é mais uma forma que temos de brincar com as palavras. Nós gostamos muito de florear as coisas como pílula do dia seguinte, que é a pílula abortiva, se tiver havido concepção, como no caso da interrupção da gravidez. A interrupção da gravidez é como se dá a entender que nós desligamos um botão e depois podemos voltar a ligar outra vez. A interrupção é melhor chamar as coisas pelos seus nomes. E aborto eugénico ou aborto, seja ele qual for, é sempre um desvio à lei natural das coisas. No caso concreto da malformação do feto, que dará origem a uma criança com uma deficiência, quer física, quer do aspecto psicológico, a doutrina espírita leva-nos a ver as coisas como uma bênção. Quem assiste às reuniões, às palestras públicas da terça-feira na nossa associação, já deve ter ouvido o que eu vou dizer. 2 casos. Uma criança nasceu sem braços e sem mãos. O senso comum tratou essa criança como um coitadinho, um injustiçado. Porquê é que não abortaram? Assim ele vai sofrer toda uma existência. Mas a doutrina espírita vê a coisa de outra forma, vê isso como um ser abençoado. E porquê? Por conta da espiritualidade. Porquê é que aquela criança nasceu daquela forma? Eles afirmaram que aquele espírito, em encarnações anteriores, tinha sido um espírito suicida. E ele, sempre que
com os 4 negros, ele tinha-se matado, ou tinha-se atirado de um precipício, ou tinha dado um tiro no cérebro, etc, etc. Desta vez, por bondade divina, ele nasceu sem os membros inferiores e superiores, para que ele, naquela encarnação, apesar daquele corpo limitado, começasse a dar valor real à vida e ver que realmente vale a pena continuar. Outro caso foi de uma criança que nasceu com uma gaguez fortíssima, ou quase que não conseguia soltar uma palavra. Também foi perguntado porquê que ele não conseguia se curar daquilo. Ele, numa encarnação anterior, tinha sido um excelente orador, só que as palestras dele, os discursos dele eram virados para o mal, para incentivar as pessoas a praticar o mal. Desta vez ele renasceu gago, porque essa pessoa, mal que se tentava falar, e ele irava-se facilmente, tentava falar, a gaguez travava imediatamente a palavra. Portanto, ele, nesta existência, foi toda esta vida física gago para que ele tivesse a oportunidade também de dar mais valor à palavra, porque a palavra também tem muito poder, muita força. Portanto, qualquer tipo de aborto deve ser evitado, porque todos nós temos a necessidade de evoluir, seja num corpo perfeito para nós encarnados, mas a perfeição está na essência e não na aparência.